Meus queridos alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula de História. Essa aula de História para os alunos dos sétimos anos A e B. Aula do conteúdo na página do livro, nas páginas 114 até a 121. E na aula de hoje, pessoal, a gente vai trabalhar sobre estados absolutistas, ou seja, a gente vai trabalhar os modelos inglês e francês de absolutismo. Então, pessoal, peguem um livro didático aí e vamos dar entrada nesse mundo interessante do que era o absolutismo. Para introdução, pessoal, a gente trabalhou na aula passada que o absolutismo era o governo o quê? Centrado totalmente nas mãos do soberano, que era o rei. Então os governos absolutistas, pessoal, foram estabelecidos em várias regiões da Europa. Na Prússia, estado alemão formado no início da Idade Moderna, o regime absolutista foi imposto pela dinastia Hohenzollern. No Sacro Império e na Espanha pelos católicos Habsburgo, na Rússia pelos czares cristãos ortodoxos da família Romanov. Veja, aí você pergunta, professor, no começo do vídeo o senhor falou sobre o modelo francês e inglês. Sim, mas o absolutismo ele se expande ao longo da Europa quando as pessoas vão vendo que esse modelo traz o que para elas? Traz um norte, traz um caminho. Então, quando as pessoas vão vendo que França e Inglaterra vão se desenvolvendo, os outros governos também vão querendo se desenvolver o seu modelo absolutista. Então, vamos entender basicamente o que era o modelo francês. As características desse governo, pessoal, variavam de uma região para outra, de acordo com as condições econômicas, políticas e sociais e culturais. Mas foi o absolutismo francês que se tornou o modelo para os demais. Se os outros países tinham uma forma de absolutismo, mas elas pegaram o seu modelo da onde, pessoal? Diretamente do modelo francês. Vale também vocês entenderem que o que influenciava essa forma de visão era o quê? A prática econômica, a forma política, a sociedade e a cultura que essa sociedade pregava. Todas essas quatro formas influenciavam em como se desenvolvia o absolutismo dentro do seu campo social. Mas lembre, todos eles prezavam a característica de que? Poder centrado nas mãos do rei. O regime absolutista, pessoal, teve início no final da Guerra dos 100 Anos. Aí eu pergunto a você, quem participou da Guerra dos 100 Anos, um assunto que a gente estudou logo no comecinho do ano, foi qual? Guerra dos 100 Anos participou? França e Inglaterra. Quem venceu essa guerra? Foi a França. A França estava desorganizada, pessoal, com vários sistemas. O rei surgiu como um elemento central capaz de dar unidade política e econômica à França. Luís XVI, pessoal, foi o primeiro monarca absolutista que usou vários esquemas para entender sua autoridade a todos os territórios que formavam a França. Em meados do século XVI, Luís XI foi que estabeleceu o absolutismo na França, mas foi com Luís XIV que estabeleceu o absolutismo na França. E se tornou grandioso. Esse Luís XIV, pessoal, fica conhecido na França e em boa parte da Europa como o Rei Sol. Luís XIV governou com autoridade absoluta, ou seja, toda decisão passava por ele, era ele quem dava, porque ele tinha, olha, esse poder nas mãos dele. Veja que a principal característica do absolutismo é atribuir poder ao rei, pessoal. Dar poder àquele rei, um poder de decisão totalmente empregado a ele. Veja que a França vai de Luís XI até Luís XIV para estabelecer o absolutismo realmente dentro do seu território. Luís XIV fica até então conhecido como Rei Sol. Aí, pessoal, a gente vê nessa imagenzinha como é que era o absolutismo monárquico, ou seja, o poder centrado nas mãos dos reis. A gente sabe naquela pirâmide social que a gente estudou no começo do ano, quem ficava no topo era o clero e a nobreza, aí depois soldados e embaixo o quê? Camponeses, escravos, artesãos, essa classe todinha. E aí o que é que a gente vê, pessoal? Nessa forma de absolutismo, quem ia para cima agora era a nobreza, ou seja, o poder centrado nas mãos do rei. Veja aí na imagem, que todas as setas estão ligadas diretamente ao rei, ao poder do rei. Então, dá para você entender o quê? Que a entidade máxima desse modelo de governo era quem? Era o rei, pessoal. Ou seja, a nobreza e a igreja tinham um poderzinho de influência,
mas em si o poder estava nas mãos do rei. Lembrando que toda pirâmide social, a parte de cima é menor e a parte de baixo é maior, ou seja, a base dessa pirâmide era formada por quê? Camponeses, escravos e artesãos. Auge e fim do absolutismo francês. Tudo que tem seu começo tem seu fim. E dessa forma acontece com o absolutismo francês, pessoal. Sob o reinado de Luís XIV, entre 1643 a 1715, a França viveu o auge do absolutismo, pessoal. Como o rei tinha apenas 5 anos de idade, quando assumiu o trono, o poder foi exercido por seu ministro, o cardeal Mazarino. Este ajudou a sufocar as frondas, revoltas de nobres descontentes com a perda do poder e a crescente centralização. Ou seja, o rei só tinha 5 anos de idade, ele não podia assumir até porque ele era uma criança. Então, o cardeal Mazarino assume. Mas, pessoal, a sociedade já vinha um pouco sufocada. Ou seja, o poder só centrado nas mãos do rei. Toda decisão era o rei quem dava. Então, revoltas sociais começavam a acontecer aos poucos na França, até que um movimento foi criando força, até que isso gerou uma guerra civil dentro do país. O absolutismo francês durou até 1789, quando a Revolução Francesa colocou o fim no regime absolutista no país. Quando a gente estiver estudando a Revolução Francesa, a gente vai vendo que esse movimento dá fim ao absolutismo na França e entra outro tipo de governo. Mas esse outro tipo de governo a gente vai dar seguimento em outra aula. Hoje a gente vai trabalhar somente o absolutismo. Aí, pessoal, a gente vê que ao longo do absolutismo se desenvolvem grandes personagens também. Primeiramente, o filósofo e matemático René Descartes. Depois, o dramaturgo Racine. Depois, o escritor La Fontaine. Depois, o dramaturgo Molière. Depois, o filósofo Pascal. Outros nomes também se destacam, mas eu coloquei ênfase nesses 5 aí, pois eles se destacam na dramaturgia, na filosofia e na literatura. Cada um tem sua ideia contribuindo para dentro do crescimento do absolutismo francês. Aí, pessoal, a gente vai agora conhecer o absolutismo inglês. A gente viu o absolutismo francês e agora vamos entrar no barco para a gente conhecer o inglês. O absolutismo inglês, pessoal, iniciou-se com a dinastia de Tudor e encerrou com o fim do governo de Jaime II, em 1688, quando Guilherme de Orange invadiu a Inglaterra, jurou o Bill of Rights, que significa Declaração dos Direitos, e instaurou a monarquia parlamentar em substituição à monarquia absolutista. Veja como é que dá o absolutismo inglês. Quando Guilherme assumiu, ele invadiu a Inglaterra e jurou a Declaração dos Direitos, ele queria tirar totalmente a forma de governo absolutismo que tinha o quê? Poder nas mãos do rei. Ele queria criar o quê? Uma monarquia parlamentar, onde todas as pessoas pudessem opinar, que fizessem parte da monarquia, num prol maior da sociedade. Por isso que significa Declaração dos Direitos, aonde, pessoal, no modelo absolutista não tinha uma declaração de direitos, onde o poder ficava totalmente a cargo nas mãos do rei. E as pessoas não tinham um poder de opinião, nem muito menos de decisão. Com a criação da monarquia parlamentar, agora as pessoas vão ter voz e direito de votar sobre determinados assuntos que acontecem dentro do reino. Durante a dinastia de Tudor, podemos destacar os governos dos reis Henrique VIII e de Elizabeth I, como os mais importantes, mas sendo de Henrique VIII, conseguiu sujeitar o parlamento da nobreza ao poder do rei, dando as características do absolutismo à monarquia inglesa. Além de fundar a reforma protestante no país com o ato da supremacia, que em 1534 fundou a Igreja Anglicana e tomou as terras da Igreja Católica. Vejam, Henrique VIII ganha destaque porque Henrique VIII é um rei que tem característica absolutista. Mas ele, acima de tudo, forma a Igreja Anglicana, que faz o quê? Parte da reforma protestante, ou seja, ele toma o território da Igreja Católica e constrói e funda a Igreja Anglicana. Esse Henrique VIII a gente trabalhou nas aulas passadas sobre reforma religiosa, pessoal. Se você sentiu dúvidas sobre aquele assunto,
Procura no canal do YouTube da escola que vai estar lá o vídeo sobre reforma religiosa e a gente debate totalmente, tá certo? Mas a gente tem que entender que Henrique VIII tem uma importância para dentro da Inglaterra, pois ele o quê? Traz com o regime absolutista à tona. Já no reinado de Elizabeth I, pessoal, era filha de Henrique VIII. O mercantilismo inglês foi fortalecido, consolidando o poderio da marinha inglesa nos mares, principalmente depois da vitória sobre a invencível armada do rei espanhol Felipe II, inaugurando a decadência econômica do reino espanhol. A Inglaterra é totalmente importante, pessoal, para que o reino espanhol caia em decadência, porque no reinado da rainha Elizabeth, eles venceram a armada espanhola. Essa armada é conhecida no mundo todo pela sua força, pela sua coragem e poder de fogo. Não era qualquer barquinho que conseguia vencer a armada espanhola, não. E quem foi que derrubou a armada espanhola? A Inglaterra da rainha Elizabeth I. Aí começa um processo conhecido, pessoal, como Guerra Civil. Essa guerra acontece de 1640 até 1649. Opôs os defensores do rei, que eram conhecidos como os cavaleiros, contra os defensores do parlamento, que eram os cabeças redondas. Liderados por Oliver Cromwell, os cabeças redondas venceram a guerra quando prenderam Carlos I e o submeteram a julgamento pelo parlamento, que decidiu por sua decapitação. Essa decisão parlamentar sepultava a ideia do direito divino dos reis. A Guerra Civil instaurou ainda a república que teria mais tarde Cromwell como ditador, que daria durante seu governo os contornos de potência mundial à Inglaterra, principalmente com a proteção aos comerciantes ingleses dada com os atos de navegação de 1650. Aí tá, pessoal, tudo isso que eu falei agora. Veja, a Guerra Civil, liderada por Cromwell, causa isso na Inglaterra, uma divisão, mas acima de tudo um fortalecimento, porque ao final dessa guerra, ele dá aos comerciantes uma melhor forma deles venderem seus produtos e irem pelo mundo. Então, nesse período de Cromwell, a Inglaterra se eleva à potência econômica mundial pela sua forma de produção e pelo ganho que ela tem com o comércio. Agora, pessoal, é com vocês. Vocês vão fazer uma leitura da página 114 até a 121 do livro, vão responder a atividade que vocês receberam no material e, se sentirem dúvidas, podem ir no meu privado ou então reassistam essa aula novamente para preencher todas as dúvidas, tá certo? Então, obrigado por assistir essa aula. Fiquem em casa, fiquem com Deus e bons estudos. Valeu, pessoal!